Obrigado, boa noite a todos. Em primeiro lugar, embora tardiamente, cumprimentos pelos 50 anos dessa instituição. Como disse o Jerry, não é todo dia que se faz 50, eu já fiz 50, há bastante tempo. Mas 50 anos trazendo a luz do Espiritismo para essa cidade é um tempo marcante. É um tempo marcante. O Espiritismo, provavelmente, ao curso desses 50 anos, tenha mudado um pouco de feição, porque o Espiritismo ele é feito para mudar a nós próprios e ele próprio se transformar, porque é um pensamento em constante transformação, que tem suas bases teóricas muito firmes, muito claras, que tem 4 ou 5 pressupostos importantes, mas que ele é, acima de tudo, a evolução do próprio pensamento humano. Quando falamos em espírito, falamos em ser humano, porque espírito é a própria individualidade humana, é a própria natureza humana que está em constante transformação. 50 anos atrás, os costumes eram diversos do que os de agora. Eram mais certos? Provavelmente não, porque a sociedade ela é cada vez mais exigente. Se nós achamos que hoje existe mais violência, existe mais corrupção, é porque nós estamos exigindo uma sociedade melhor. O nosso senso crítico relativamente a nós próprios e à sociedade, ele está mais desenvolvido que há 50 anos atrás. Então, estamos comemorando esses 50 anos, hoje encerrando esses 50 anos de atividade dessa instituição espírita, e estamos também planejando nossas vidas como indivíduos, como cidadãos, a partir de princípios espíritas que estão também em constante evolução. Os princípios, não, esses são sólidos, mas o desenvolvimento desses princípios perante a nossa consciência, perante a sociedade, eles também se alteram. Perda de entes queridos. O Jerry me sugeriu esse tema provavelmente porque viu que eu houvera feito uma palestra com esse mesmo título numa outra instituição espírita, amiga nossa, que é o Instituto Espírita Terceira Revelação Divina de Porto Alegre. Naquele momento, o tema era muito propício, porque era próximo ao dia de finados. Nós estamos próximos ao Natal hoje, e vamos falar sobre perda de entes queridos? Vamos, por que não? Esse é um dos temas fundamentais do Espiritismo. Quando falamos em perda de entes queridos, provavelmente nós estejamos utilizando uma expressão, uma forma de ver a partir de nossa condição humana. Mas talvez, se nós examinarmos esse fenômeno que chamamos de perda de entes queridos, a partir da nossa identidade espiritual, talvez cheguemos à conclusão de que realmente nós não perdemos nada. Quando um ente querido nosso se afasta, nós não o perdemos. Ou será que perdemos? Se o perdemos é porque nunca tivemos. Se temos aquele ente querido como efetivamente querido, nós não estaremos perdendo. O princípio espírita da imortalidade nos assegura isso, que nós não perdemos os amores que construímos, que nós não perdemos os afetos que conquistamos. Por que afetos? Porque amor, porque simpatia, porque amizade são fatores que nos unem eternamente uns aos outros. Antes de entrar precisamente nesse tema de perda de entes queridos, eu gostaria de fazer uma pequena digressão sobre o Espiritismo, sobre a forma como o Espiritismo vê a realidade humana, vê a realidade universal. Allan Kardec, para aqueles que estudam o Espiritismo, estudam basicamente as obras fundamentais
de Allan Kardec devem conhecer um texto que está lá num livro chamado Obras Básicas. Allan Kardec escreveu um artigo, um pequeno artigo, com o título de As 5 Alternativas da Humanidade. Lembra? É um belo artigo, onde ele, em 3 ou 4 páginas, digamos assim, ele faz uma síntese das formas como o homem pode ver o mundo, o universo, a vida. E ele diz que as formas, as diferenciadas formas de contemplar o mundo, elas podem ser divididas, podem ser agrupadas em 5 hipóteses, em 5 formas de ver esse mundo. A primeira seria a do materialismo, que aliás estava em grande repercussão no momento em que Allan Kardec escreveu a sua obra. Allan Kardec é do século XIX, a obra de Allan Kardec é contemporânea à eclosão do materialismo científico, do materialismo histórico, dessa forma de ver o mundo a partir da matéria, que foi uma reação àquilo que se chamava de idealismo. Então, essa seria uma forma de ver o mundo, de ver o homem, de ver o universo. O materialismo, de que tudo é matéria, de que tudo deriva da matéria, de que a única realidade é a matéria, e que dali derivam todos os fenômenos da vida. Kardec faz uma análise do materialismo, uma breve análise do materialismo, sob o enfoque da ética, sob o enfoque da moral, e termina se perguntando: aquele que entende que nós somos exclusivamente matéria, que nós somos puramente matéria, eles não terão estímulo para uma transformação moral. Porque, enfim, se a vida ela começa no berço e termina no túmulo, por que uns têm que ser melhores do que os outros? E por que efetivamente nós temos que praticar o bem? Se todos acabamos da mesma forma, se todos vamos acabar no túmulo, se a nossa existência nada mais é do corpo físico, qual é o estímulo que teremos para a prática do bem, para a prática da ética, para a prática da moral? Allan Kardec conclui que o materialismo, ele conduz, a visão materialista de mundo, ele conduz a uma visão aética, uma visão que não se preocupa com a ética. É verdade, e nós devemos fazer menção a isso. É verdade que há muitas pessoas que se dizem materialistas e que desenvolvem uma ética social, principalmente, extraordinária. Nós todos conhecemos pessoas materialistas, até na própria história, e que desenvolveram um trabalho social interessante. Mas até isso parece demonstrar que eles estão acima daquilo que eles pregam, que eles não são apenas matéria, porque a matéria não conduz a esse tipo de atitude perante a vida. A matéria, a visão materialista, ela tende a nos fazer egoístas, a entendermos que aquilo que é bom para nós é o que devemos buscar, sem a preocupação com os outros, porque enfim, se vivemos tão pouco tempo, se viveremos aqui 30, 40, 50, 60, 70 ou 100 anos e nada mais do que isso, nós devemos buscar o máximo de felicidade naquele pouco tempo em que aqui estaremos. Então Kardec tinha razão. O materialismo, ele não estimula ao desenvolvimento, ao progresso moral, ao progresso ético do ser humano. A segunda forma de ver o mundo, analisada por Allan Kardec, seria o que ele denominou de o panteísmo. O panteísmo prega mais ou menos o seguinte: que nós todos somos individualidades enquanto aqui estamos, somos individualidades, temos a nossa própria forma de agir, de ver o mundo, somos diferenciados, somos diferentes uns dos outros, mas que isso ocorre, essa nossa individualidade, ela só se mantém enquanto estamos aqui.
Porque o momento em que o nosso organismo se desintegra e que não temos mais condições vitais, aquela consciência que nos animava, ela, como que uma gota que veio do oceano, retorna para aquele mesmo oceano. Ou seja, nós voltamos para aquele todo, de onde proviemos antes de sermos uma individualidade. Isto é, morremos, de uma certa forma continuamos vivendo naquele oceano, mas perdemos a nossa individualidade, a nossa capacidade de ver o mundo de uma forma individual, de uma forma singular, como todos temos enquanto estamos aqui. Allan Kardec também diz que essa é uma outra forma de ver o mundo que não estimula ao progresso espiritual. Se, enfim, vamos retornar para aquele todo universal do qual proviemos, qual o sentido de buscarmos nos aprimorar moralmente? A terceira forma de ver o mundo, Kardec chama de deísmo, e ele aí faz uma análise daqueles que acreditam na existência de um ser superior, de Deus, mas divide esse universo de pessoas que acreditam na existência de um ser superior em duas formas de ver esse ser superior. Os que ele chama de deístas providenciais e deístas independentes, isto é, aqueles que entendem que Deus é um ser que é plenamente presente na vida de cada um e que interfere nas condições do mundo, nas condições da vida, e um outro deísmo que seria independente, Deus apenas nos fez e não se preocupa mais com aquilo que Ele criou. Não interessa muito para o nosso tema essa terceira forma de ver o mundo. A quarta forma seria o que Kardec chama de a doutrina dogmática. E ali ele analisa as religiões vigentes no seu tempo, especialmente as religiões cristãs, que defendem que o homem foi criado por Deus e que o espírito e a matéria são concomitantemente criados por Deus. Que no momento em que é concebido um ser humano, Deus lhe sopra uma alma, um espírito, e que aquele espírito o acompanha durante a sua vida terrena e que depois, de acordo com a forma que ele viveu, de acordo com a maneira como ele obedeceu ou deixou de obedecer às leis estabelecidas por aquela sua crença, ele receberá um castigo eterno ou uma recompensa eterna. Aqueles que se houveram bem nessas provas da vida material, eles seriam premiados com uma recompensa eterna, com um céu beatífico, com uma eternidade sem mais nada a fazer, apenas louvando a Deus. E aqueles que não procederam assim estariam condenados para o resto da vida. Allan Kardec critica também essa forma de ver o mundo. Diz que Deus não pode ser assim tão vingativo a ponto de nos dar algumas dezenas de anos em condições às vezes tão adversas, tão diferenciadas uns dos outros, para depois condenar um ser para toda a eternidade, ou simplesmente resgatá-los para um céu beatífico, onde nada mais parar e onde, acima de tudo, o ser humano, na sua essência, na sua individualidade, na sua condição de espírito, não mais progredirá. Allan Kardec colocava essa ideia do progresso, que era uma ideia muito firme ao seu tempo, no século XIX. Todas as grandes doutrinas do século XIX, contemporâneas a Allan Kardec, todas elas tinham essa ideia do progresso como algo fundamental no ser humano, como algo fundamental na vida. A ideia do progresso é a ideia-chave dessa modernidade do século XIX. E a Allan Kardec parecia absolutamente ilógico que Deus fosse criar um espírito, uma alma, e criá-la de forma diferenciada, porque aquele que nasce na Nigéria
não tem as mesmas condições daquele que nasce na Suécia. Aquele que nasce de um lar sadio não tem as mesmas condições daquele que nasce numa favela dominada pelo narcotráfico no Rio de Janeiro, por exemplo. Então Deus seria absolutamente injusto se julgasse todos a partir de uma determinada legislação dogmática, religiosa, e que a uns concedesse o castigo eterno, independentemente das suas condições, e fundamentalmente a partir da sua fé, das suas crenças, mesmo que não entendesse aquilo que lhe está sendo ensinado ou que lhe está sendo pregado. Allan Kardec via uma enorme injustiça nisso. E, portanto, dizia ele, essa maneira de ver o mundo, ela também não estimula o progresso moral, porque as religiões, de uma certa forma, elas cristalizam a moral, elas estabelecem normas rígidas que não podem ser transgredidas e fazem disso dogmas eternos, dos quais muitas vezes se arrependem em um determinado momento e terminam mudando seus dogmas. Nós vemos isso nas religiões. Então, essa forma de ver o mundo, para Allan Kardec, não servia, não atendia à sua lógica humana. Então, ele apresenta a doutrina espírita como a quinta alternativa. E, fundamentalmente, o que nos diz a doutrina espírita é que nós somos seres imortais, que nós fomos criados simples e ignorantes, logo, todos fomos criados iguais. E que, no processo de crescimento, através das inúmeras, nós não sabemos quantas encarnações e não sabemos em quantos reinos nós nos demoramos, talvez desde o reino vegetal, passando pelo reino animal, até o despertar da nossa consciência, quando assumimos a racionalidade, e a encarnação aí passa a ser a nossa própria libertação, porque nós vamos ver a nós próprios como os artífices do nosso progresso. Já não serão as leis que nos impuseram, as leis religiosas, as leis civis, as leis penais, não serão elas que nos ordenarão, mas fundamentalmente nós nos ordenaremos pela nossa consciência. E que o despertar da consciência, que o despertar da racionalidade, que o desenvolvimento do livre-arbítrio, isso é que liberta efetivamente o homem. Já não será tão importante crer, será mais importante conhecermos a nós mesmos, conhecer o universo que nos cerca, conhecer as leis que regem a vida. Por isso, Allan Kardec desenvolveu em toda a terceira parte do Livro dos Espíritos o que ele chamou de leis divinas ou naturais. Vejam bem, leis divinas ou naturais, ele coloca isso como sinônimos. A lei divina é a própria lei natural. Ele responde na questão 600, os espíritos respondem à indagação de Allan Kardec na questão número 614, quando Kardec lhes pergunta o que é a lei de Deus. Os espíritos respondem a própria lei natural. Lei natural e lei divina são sinônimos. A lei natural nos indica o que devemos fazer e o que não devemos fazer, porque a nossa racionalidade, ela nos indica isso. E a lei natural está gravada na nossa consciência e nos indica o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E o homem, diz essa mesma questão do Livro dos Espíritos, o ser humano só é infeliz quando se afasta dessas leis, porque ele é feito para a felicidade. Vejam a forma otimista com que o Espiritismo vê o espírito humano. Ele é senhor do seu destino. Ele tem armazenado no seu ser, na sua intimidade, na sua consciência, ele tem armazenadas as próprias leis divinas. Nós somos chamas divinas. Então, mais importante do que crer, porque para crermos nós precisamos conhecer, mais importante do que crer é conhecer, porque só efetivamente podemos crer. O Jerry falava há pouco sobre o projeto que ele tem
de examinarem no livro a questão da fé racional. O que é a fé racional que não o conhecimento? Nós só podemos ter fé naquilo que conhecemos. Enquanto as religiões diziam que só a igreja salva, o Espiritismo propõe que o conhecimento é que vai nos salvar, a caridade, o desenvolvimento das nossas capacidades de solidariedade, de autoconhecimento e de desenvolvermos esse autoconhecimento em favor daqueles que nos cercam. Isto é que transforma o homem. Então, essa forma de ver o mundo, e que tem como base fundamental a imortalidade do espírito, o espírito como ser imortal que provém lá daquela condição de simples e ignorante e está em contínuo processo de transformação, em contínua ascensão, em contínua busca do melhor, do mais sublime, do mais elevado, do melhor conhecimento, da moralidade mais apropriada ao seu desenvolvimento de conhecimento. Só isso, dizia Allan Kardec, só essa visão, ela é efetivamente estimulante para o progresso moral. Esse progresso moral que se dá em duas fases, ou em duas asas, a do conhecimento e a da transformação moral. É conhecendo que nós nos transformamos. Allan Kardec chegou a perguntar em um determinado momento o que se desenvolvia antes no ser humano, se era a inteligência ou se era a moral, se era o aspecto moral. E os espíritos respondem: é o conhecimento. Porque o fruto não pode vir antes da flor, dizendo que a flor é o conhecimento, e o fruto que essa flor irá produzir será a transformação moral. Mas isso não se consegue numa encarnação, é evidente. Nós somos seres contingenciados pela nossa ainda ignorância acerca do universo que nos cerca. Nós pouco a pouco estamos tateando, estamos buscando luz nesse universo todo. E na medida em que nos conhecemos melhor, na medida em que conhecemos melhor o que nos cerca, nós nos sentimos mais estimulados para sermos melhores. Porque chegamos, enfim, à conclusão, e essa parece que será a próxima fase do conhecimento humano, de que não existe progresso sem ética, de que não existe uma nação feliz, um indivíduo feliz, se dentro dele não morar fundamentalmente o amor, a solidariedade, o afeto, se ele não prezar o bem, se ele não prezar a honestidade. Porque a desonestidade leva necessariamente à derrocada do próprio indivíduo. Ninguém que é desonesto é feliz. Às vezes se diz: mas o fulano roubou e agora está lá e não foi condenado. Vá para dentro da sua consciência para saber como ele se sente. Acompanhe o desenvolvimento daquele espírito, e muitas vezes nessa própria encarnação. Veja como ele terminará a sua vida. Acompanhe essas vidas. Não é difícil acompanhar. Nós podemos acompanhar determinadas personalidades do nosso mundo atual, como eram ontem e como estão hoje no fim da sua vida, e como estarão amanhã. Porque não há outra forma de ser feliz a não ser a prática do bem. Então, meus amigos, a partir dessa ideia, da ideia da imortalidade do espírito, com esse progresso contínuo, é que nós vemos o outro, aquele a quem amamos. Nós visualizamos no outro, a partir dessa perspectiva espírita, nós visualizamos no outro aquele que sobreviverá, e aquele que, embora com dificuldades hoje, com dificuldades comportamentais, com dificuldades éticas, com dificuldades morais, com dificuldades de relacionamento, às vezes no mesmo lar, nós vemos nele aquela chama divina num processo de crescimento, num processo de autoconhecimento. E aí é que nós aprendemos a amar. E se o perdemos antes do tempo que o imaginaríamos perder?
O sofrimento, evidentemente, é grande. Todos nós já passamos por sofrimentos a partir da perda de entes queridos nossos. Talvez não haja dor mais profunda a uma mãe, a um pai, do que perder um filho na adolescência, num acidente de trânsito, a partir de uma irresponsabilidade sua, quem sabe até. Nada dói mais na alma do que a perda de um filho. Mas Allan Kardec e os espíritos, e por isso se diz que a doutrina espírita é eminentemente consoladora, eles dirão: calma, é um momento de separação, você não está perdendo aquele ser amado, está ocorrendo um hiato nesse relacionamento de vocês, apenas isso. Allan Kardec, em um determinado trecho de uma de suas obras, diz assim: você tem um filho, e você quer para aquele filho o melhor bem do mundo, você quer que ele se aperfeiçoe, você quer que ele estude, mas você mora em um país onde não existem escolas, você mora em um país onde não existem universidades, e se oferece a oportunidade daquele seu filho de ir para um outro país, para um outro continente, para estudar em uma universidade, evidentemente você vai abraçar essa oportunidade que lhe dão. Você vai enviar o seu filho para estudar numa universidade da Europa, para fazer um doutorado em Londres, para fazer um pós-doutorado em Paris, e saberá que seu filho estará crescendo, mas você estará sofrendo com essa separação, ou não? Mas nesse sofrimento, você estará dizendo a si mesmo: ora, serão alguns anos de separação, serão alguns anos de afastamento, ele voltará. A vida do espírito, a partir dessa visão generosa que o Espiritismo nos traz, a partir da ideia da imortalidade, a partir da ideia de que os afetos, eles são eternos, e de que as reencarnações de todos nós, elas fortalecem o que chamamos de laços de família. A reencarnação fortalece os laços de família. Naquele momento em que o dissenso, e aquele momento em que a separação traumática parece que nos tirou algo de dentro de nós, algo que amamos, algo que é nosso, naquele momento, nós, aplicando o pensamento espírita, diremos: não, ninguém está lhe tirando nada, estão apenas afastando, a vida está afastando momentaneamente um ser que eu amo, e eu tenho certeza de que me reencontrarei com ele. Por isso, a doutrina espírita também nos recomenda uma atitude mais complacente com a morte, uma atitude que não afasta a dor, que não elimina o sofrimento, porque todo o afastamento das pessoas que amamos, ele é sofrido, ele é doloroso, mas uma visão que nos permite dizer, eminentemente consoladora, porque ela nos trará de volta aquele ser, e se mantivermos o pensamento nele de uma forma saudável, nós estaremos contribuindo para que ele, numa outra dimensão da vida, ele continue, ele enfrente melhor aquela mesma dificuldade, aquele mesmo problema. Quem parte, como diz aquele samba, quem parte, parte chorando, quem parte também parte sofrendo, sim. Os laços que estabelecemos numa vida, ou que reestabelecemos numa vida material, eles são laços difíceis de serem desenlaçados, de serem separados. Se temos essa ideia de que o nosso psiquismo mental continuará fazendo íntegros esses laços, nós enfrentaremos muito melhor essa situação. Na questão número 936 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, inteligentemente encarando essas questões, pergunta assim: como as dores inconsoláveis daqueles que ficam na terra afetam
os espíritos que partiram. Quer dizer, como as nossas atitudes perante a morte de algum ente querido, como as nossas atitudes e os nossos pensamentos afetam o psiquismo desses mesmos espíritos. E os espíritos respondem longamente a ele, mas dizem fundamentalmente o seguinte: o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles a quem amou. Mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente. Quer dizer, se a nossa atitude ela se insere nessa descrição dos espíritos aqui como uma dor incessante e desarrazoada porque materialista, porque não crente na imortalidade do espírito, porque não assumiu ainda essa ideia de que o espírito é efetivamente imortal, ela seria desarrazoada. Então, uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê no excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com aqueles que aqui deixou. Então vejam, essa dor desarrazoada, essa revolta, porque há aqueles que se revoltam contra a morte. E a morte nós não podemos nos revoltar contra ela, nós podemos lamentar, sim. Nós temos o direito de sofrer, sim, a separação de um filho, de um ente querido. Temos o direito, porque somos humanos e porque gostaríamos de tê-lo sempre na nossa intimidade, na nossa presença física, constantemente junto a nós. Mas isso é egoísmo. E esse desespero, ele indica, de uma certa forma, esse egoísmo. É aquilo que os espíritos chamam de dor incessante e desarrazoada. E isso implica na falta de confiança em Deus. Quer dizer, se Deus, o autor das leis da vida, ele nos colocou o elemento morte como um episódio da própria vida, é porque a morte é necessária. A vida é aquilo que está escrito lá no túmulo de Allan Kardec, no cemitério de Père-Lachaise, em Paris: nascer, viver, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. A morte é da essência da vida. Quando entendermos isso, quando assumirmos essa ideia de que a morte nada mais é, de que a morte não existe, de que a morte na essência é um episódio da própria vida e um episódio necessário para o progresso do espírito. É verdade que às vezes a apressamos desarrazoadamente, às vezes com o nosso comportamento, às vezes com a nossa falta de conhecimento sobre as próprias leis da vida, às vezes irresponsavelmente, dirigindo alcoolizado, dirigindo em alta velocidade, enfim, bebendo demasiadamente, comendo demasiadamente. Nós estamos abreviando a nossa vida e nós somos responsáveis por isso. E nós respondemos por isso. Mas nem por isso a morte será um mal. A morte será um evento necessário, que talvez nós tenhamos apressado, mas que servirá também para que reincedemos uma nova etapa da vida que é eterna. Essa forma de ver a vida, essa forma de encarar esse momento, às vezes, tão tumultuado, esse momento, às vezes, tão trágico, que é a morte, por exemplo, de um filho, essa forma de ver a vida termina por amenizar os nossos sofrimentos e termina por conduzir, por levar ao próprio espírito daquele que amamos e que partiu
condições melhores para o seu progresso. Recentemente, pessoas que parecem que estão entendendo melhor isso. A morte hoje, felizmente, já não é vista com o mesmo rigor como havíamos há décadas atrás. Eu dou um exemplo muito claro e muito conhecido no nosso meio social em Porto Alegre. Há alguns anos, há cerca de, creio que há 18 anos, aquele ilustre casal porto-alegrense, Disa Gonzaga e seu marido perderam um filho, Tiago Moraes Gonzaga, que hoje é nome de uma fundação, de uma extraordinária fundação que presta um serviço extraordinário para a sociedade, um serviço que o próprio Estado jamais prestou, de conscientização dos jovens com relação à maneira de dirigir os seus veículos, a maneira de dirigir responsavelmente, de não dirigirem depois que beberem. Enfim, essa mãe, que evidentemente sofreu muito com a perda do seu filho, recolheu daquele sofrimento, daquela dura prova, uma oportunidade de produzir um movimento social fecundo, extraordinário, que se chama Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, e que hoje é um movimento que reúne quantidade enorme de jovens que vão, por exemplo, com vans nos locais da noite, onde estão jovens se divertindo e que eventualmente tenham se passado na bebida, e dizer: você não vai dirigir. Você não vai dirigir para não trazer, quem sabe, uma consequência dolorosa para você e para os seus pais. Nós vamos levá-lo para casa, me dá o teu endereço que nós levamos. E conduzem os seus companheiros, seus jovens companheiros, por conta dessa fundação, para a sua casa e os entregam para os seus pais. Quer dizer, esse tipo de atitude, com absoluta certeza, esse tipo de atitude produz naquele jovem que desencarnou tragicamente há cerca de 18 anos um engajamento nesse mesmo serviço aqui. E ele deve estar contribuindo da esfera onde ele está para esse processo de educação do trânsito, para esse processo de conscientização. Essa pessoa, essa mãe, a partir do sofrimento atroz que ela teve, ela recolheu desse sofrimento toda essa energia para produzir uma obra social, uma obra de educação para o trânsito extraordinário. Quer dizer, isso é um exemplo. Eu não sei se essa senhora, quais são as convicções dela a respeito da imortalidade do espírito. Penso que deve ter ideias generosas a respeito disso. Ela jamais se declarou espírita, talvez não tenha nenhuma religião formal, mas é uma pessoa que recolheu desse episódio da vida chamado morte, recolheu lições preciosas em benefício dos outros, em benefício da sua coletividade e em benefício do seu próprio filho, que vivendo agora em uma outra dimensão, deve estar feliz por poder contribuir com isso. Meus amigos, enfim, Allan Kardec, quando perguntou aos espíritos qual era a medida da felicidade na Terra, ele que pregou durante toda a sua existência essa ideia generosa da imortalidade, do progresso do espírito, encarnação após encarnação, perguntou aos espíritos, na questão número 922, qual seria a medida da felicidade do ser humano. E os espíritos responderam de uma forma muito sábia e de uma certa forma concisa. Eles disseram que a medida da felicidade para a vida espiritual era a fé no futuro e a consciência tranquila. Para a vida material seria simplesmente a posse do necessário. Aquele que se preocupasse na vida material em ter aquilo que ele apenas que necessita e não amealhar bens com os quais não saberá o que fazer na sua vida terrena, que é tão fugidia, que é tão breve, que a posse dos bens necessários, isso seria a medida
da felicidade material, mas que para a vida espiritual, a medida da felicidade é a fé no futuro e a consciência tranquila. Nada mais do que isso. Não disse, olha, você tem que ter fé em Deus. Claro que Deus está na base disso tudo, que a imortalidade do Espírito está na base disso tudo, que a grandeza do universo é obra desse ser inteligente, dessa inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, como define Deus. A questão número 1 do Livro dos Espíritos é importante, porque isso é a base filosófica de todo esse pensamento. Mas a base da felicidade espiritual, a base da felicidade é simplesmente isso. É a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila no sentido de que estamos fazendo aquilo que nos é possível fazer, de que estamos imbuídos da ideia de que vale a pena amar, de que vale a pena servir. E fé no futuro é exatamente a consciência da nossa imortalidade. Quando adquirimos essa consciência da nossa imortalidade, nós temos uma base sólida para construirmos a nossa felicidade. Nós nos investimos na condição de artífices da nossa própria felicidade. Aquilo que ontem nós fazíamos em nome da fé, porque olhávamos como a religião nos mandava que procedêssemos diante desta ou daquela situação, hoje nós buscamos na nossa própria consciência, nossa consciência de seres imortais, que amealharam conhecimentos e continuam amealhando esses conhecimentos. E que essa consciência tranquila, e que essa fé no futuro do ser, na grandeza do ser humano, seja ele quem for, seja o pior bandido que seja, ele é um ser factível, ele não é irrecuperável. À luz da doutrina espírita, ninguém é irrecuperável. Todos nos recuperaremos, uns com mais, outros com menos bagagem. Uns de uma forma mais lúcida, outros através, quem sabe, de amelhar sofrimentos, de enfrentar dores, para entender a realidade da vida. Mas enfim, segundo nos disseram os Espíritos, esse é o nosso projeto de felicidade, essa é a base da nossa felicidade espiritual. Não precisamos nos dizer crentes desta ou daquela religião, isso pouco nos importará. Agora, se acreditarmos em nós mesmos, se tivermos consciência da nossa condição de seres voltados para a luz, se tivermos essa consciência tranquila e essa fé no futuro, nós estaremos no caminho da felicidade. A felicidade que nós buscamos tão intensamente, e a felicidade na qual se fala tanto nesses momentos de fim de ano, nesses momentos de confraternização. Nós almejamos para todos sempre muita felicidade, muita alegria, muita confraternização. Não há melhor alegria, não há base maior para a alegria, para a verdadeira felicidade, do que a prática do bem, do que a consciência tranquila, do que a fé generosa, a fé que tem como objeto nós próprios, a fé em nós próprios, na nossa individualidade, na nossa capacidade de transformação, na capacidade de nos transformarmos e de transformarmos o mundo, porque só nos transformando é que poderemos efetivamente transformar o mundo. Enfim, é com esse pensamento que eu desejo, finalmente, a todos os queridos amigos dessa instituição, os queridos amigos que aqui acorreram hoje, um felicíssimo Natal e um novo ano que nos torne ainda mais conscientes da nossa capacidade de sermos felizes e nossa capacidade de produzirmos felicidade no mundo que nos abrigou. Muito obrigado.